Amados, boa tarde, queridos. Finalzinho de tarde aqui em Itapecerica da Serra, gravando mais cedo hoje. E louvado seja o Senhor, glória ao nosso Deus por mais este momento de oração, de comunhão, por podermos ter o privilégio de estar aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, viva, eficaz e transformadora palavra. E a palavra do Senhor, queridos, é o nosso pão diário, é o nosso alimento. Ela é tão necessária todos os dias em nossas vidas. Todos os dias, queridos, nós aprendemos algo novo através do devocional. Nós estamos aqui sempre falando, mas nunca é a mesma coisa. O Senhor sempre tem uma novidade, algo novo a nos ensinar. E a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios 10, 12 diz assim, que assim aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. O nosso título é Onde Mora o Perigo? A palavra-chave é vigilância. O perigo mora, queridos, na falta de vigilância. O perigo mora na falta de dependência do Senhor. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. E muitas vezes achamos que estamos orando demais, fazendo muitos devocionais, estamos lendo muito a palavra, então assim nós já podemos relaxar e não precisamos mais fazer tanto isso, porque nós já sabemos o caminho, sabemos a direção, então nós já temos essa autossuficiência de não precisar ficar todo o tempo conectado com o Senhor, de não precisar ficar todo o tempo em oração. Mas o devocional de ontem estava nos ensinando que para termos uma mente blindada, para estarmos revestidos com a armadura de Deus, com o capacete da salvação que protege a nossa mente, nós precisamos estar constantemente em oração, como diz a palavra em Efésios 6,18, estando em oração a todo o tempo. E para estarmos, queridos, verdadeiramente seguros, somente quando nós estamos presos mesmo no Senhor, conectados a Ele, Assim, nós podemos até correr perigo, mas o Senhor nos direciona, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor nos guia, O Senhor nos ensina a cada dia o caminho. Então, para nós não nos perdermos, queridos, no caminho é como se fosse um sinal de GPS para a gente não perder, o sinal, esse sinalzinho do Wi-Fi, para a gente não ficar desconectado, perdido como o GPS, o Waze, enfim, os aplicativos que mostram a direção. Quando eles perdem o sinal, eles se desconectam, fica totalmente perdido, rodando em círculo, Mas nós, queridos, para termos luz e direção, precisamos estar conectados com o Senhor. E a leitura diz assim: ontem aprendemos que precisamos de uma mente blindada. Hoje vamos aprender que precisamos de vigilância. E as duas coisas caminham juntas. Uma mente blindada permanece protegida quando está conectada a Deus. Por isso, Efésios 6,18 nos chama a orar em todo o tempo. A oração nos mantém firme, A oração nos mantém ligados à fonte e a vigilância nos impede de baixar a guarda, de ficar frouxo, relaxado, E ontem também nós falamos da blindagem, O capacete da salvação protege a mente, a vigilância protege o caminho e ambas dependem de uma coisa: permanecer em Deus, como diz a palavra lá em João 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Então ambas dependem de uma coisa: permanecer em Deus. Precisamos então ter a nossa mente blindada pela palavra de Deus, o nosso coração protegido pela armadura de Deus, manter o coração humilde, os olhos vigilantes, porque não basta estar de pé, é preciso cuidar para permanecer de pé, como nos alerta 1 Coríntios 10, 12, Assim, aquele que esconder está de pé, cuide para que não
caia. A vigilância começa dentro de nós e é possível estar atento ao comportamento dos outros e distraído com o nosso próprio coração, né? Muitas vezes, queridos, a gente está desatento, né, a nós mesmos, estamos preocupados com o outro, né? A frase do dia de hoje diz assim: cuide para não se achar tão bom a ponto de criticar os outros, né? Às vezes você se acha tão autossuficiente, né, tão sabichão, que começa a criticar as pessoas, ai, né, porque ela acha assim, por que ela não faz assim, por que ela não faz assado, eu não faço assim, eu não faço isso, eu não caio nisso. E isso, queridos, é algo que nós não devemos fazer. A palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se você perceber que seu irmão está em um caminho, né, que vai trazer dificuldades para ele no futuro, ore por ele, aconselhe, mas nunca julgue, né? Nunca aponte o dedo, cuide para não se achar tão bom a ponto de criticar os outros. A verdadeira maturidade é reconhecer que quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos que precisamos dele. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais adquirimos o caráter de Deus que gera em nós acolhimento, compaixão, misericórdia. As palavras de Deus nos transformam, a oração nos mantém conectados e a vigilância impede que o orgulho ocupe o lugar da dependência de Deus. A nossa palavra-chave é vigilância e a oração mantém a conexão. A vigilância mantém a atenção e a vigilância espiritual começa quando entendemos que não somos fortes sozinhos, que somos dependentes do Senhor. O perigo não está apenas em cair, está em acreditar que somos incapazes de cair. Quando você pensa que é melhor que o outro, não, queridos, precisamos ter vigilância, tá? Quanto mais, experiente nos tornamos, mais precisamos vigiar, porque a experiência pode nos dar segurança, mas somente a dependência de Deus nos mantém de pé. E sabe, queridos, o autor vai falar aqui de um devocional sobre autoconfiança, sobre a pessoa estar tão acostumada a fazer algo, sobreviver no automático e não estar ali presente na situação, tipo, achar que já sabe, que já conhece, que não precisa estar atento, O autor vai contar a história de um paraquedista que pulou sem o paraquedas, pois está tão acostumado a fazer aquilo a todo tempo. Ele saltou sem paraquedas. E diz assim o texto: na vida muitas vezes sinais acontecem para nos despertar, e só quando algo escapa do controle é que percebemos o quanto estávamos distraídos. Existe uma história real que ilustra isso de forma assustadora. Um paraquedista experiente, com anos de saltos e manobras, num dia comum, durante seu terceiro salto, simplesmente se esqueceu de colocar o paraquedas, saltou, só percebeu no ar e era tarde demais, e não havia mais o que fazer senão encarar a morte em queda livre. E sabe qual o detalhe mais inquietante? Isso não acontece só nas alturas, acontece aqui na terra firme, acontece na vida e muitas vezes na fé. O início de uma jornada com Deus costuma ser cheio de zelo, oramos, buscamos, vigiamos, temos todo o foco e atenção para nos conectarmos genuinamente com o Pai, mas com o tempo a familiaridade pode gerar relaxamento e acontece também no trânsito, onde dados apontam que grande parte de acidentes em perímetro urbano ocorre próximo à residência de um dos motoristas. Tudo isso porque perto de casa nos sentimos seguros e baixamos a guarda. Na vida espiritual não é diferente. Quando achamos que já sabemos tudo, já estamos fortes, já lemos o suficiente, já estamos tão bons a ponto de criticar os outros, em contrapartida, relaxamos na oração, na palavra e na intimidade com Deus, correndo totalmente o risco de saltar sem perceber que o paraquedas ficou para trás. A Bíblia
não deixa dúvidas. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. Diz isso, né, queridos? Que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, que a soberba, né, precede a queda, e a humildade, a honra. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, né? E continuando a leitura, diz que o cuidado diário, a vigilância, a oração, a humildade e a dependência não são só para quem está no início ou se sente fraco, mas são para quem quer permanecer forte, manter-se de pé, mantém-se de pé quem aprende todos os dias a depender de Deus, a humilhar-se e nunca a confiar em si mesmo. Então, queridos, a gente se mantém de pé quando a gente tem total dependência do Senhor, né? Quando nós reconhecemos que verdadeiramente nós somos 100% dependentes do Pai, né? E a palavra-chave vigilância, e a vigilância começa quando, ao invés de perguntar por que ele é assim, perguntamos: Senhor, o que ainda precisa ser transformado em mim? Esta é a vigilância que produz humildade, porque quem está verdadeiramente crescendo em Cristo não usa a fraqueza do outro para se sentir forte, usa a presença de Deus para reconhecer que ainda está sendo transformado. E Provérbios 3, 5 e 7 nos ensina a não confiar no nosso próprio entendimento, não se achar sábio aos nossos próprios olhos, permanecer humilde, depender de Deus e vigiar para não cair. Então, se você tiver um tempinho, leia depois também Provérbio 3, 5 até o 8, né? Que diz sobre isso, sobre não colocarmos, né, não confiarmos no nosso próprio entendimento, né, sobre buscarmos e entregarmos ao Senhor todas as coisas, né? Ensina-nos assim a não confiar no próprio entendimento, não se achar sábio aos seus próprios olhos, permanecer humilde, depender de Deus, vigiar para não cair. Permanecer humilde, depender de Deus, vigiar para não cair. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. E aí vamos fazer uma oração que o Senhor possa continuar falando no coração de cada um. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nos colocamos em Tua presença neste momento para Te pedir, Pai, mantenha nossa mente blindada e o nosso coração vigilante. Não permita que a experiência nos faça relaxar, que o conhecimento nos faça orgulhosos ou que as vitórias nos façam esquecer que dependemos de Ti. Ensina-nos a permanecer conectados contigo em todo o tempo, como nos ensina a Tua palavra. Senhor, em Efésios 6,18, Jesus nos diz: orai por todo o tempo, e que a oração seja a nossa conexão constante com o Senhor. Quando estivermos, Senhor, de pé, ajuda-nos a permanecer humildes. Quando percebemos, Senhor Jesus, que os erros dos outros, Pai, lembra, Senhor, de olhar primeiro para o nosso próprio coração. Livra-nos da distração espiritual. Não queremos caminhar tão confiante em nós mesmos, a ponto, Senhor, de baixar a guarda. Que a nossa mente esteja blindada pela Tua palavra e o nosso coração guardado pela Tua presença. Senhor, que os nossos olhos estejam atentos à Tua direção. Ensina-nos, Pai, a permanecer firmes, vigilantes e dependentes de Ti todos os dias das nossas vidas, Pai querido. Que o Senhor possa, Jesus, estar conosco, nos iluminando, direcionando, Pai amado, nos mostrando cada dia mais o caminho, colocando cada dia mais, Senhor, em nosso coração do Teu Santo Espírito, Pai, que é, Senhor, a nossa fonte diária de força, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, Pai.
Em nome de Jesus, que nós possamos estar conectados a Ti, através, Senhor Deus, da nossa oração e comunhão contigo todos os dias. Visita, Pai amado, coração de cada querido, que possamos todos estar, Senhor, vigilantes em nossa caminhada, Pai. Que todas as coisas que fizermos sejam para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, te louvo, te agradeço por esse momento, por esta palavra e por cada vida, Senhor, que acompanha os devocionais. Que o Senhor possa cumprir, o Senhor possa, Senhor Jesus, suprir a cada necessidade de cada um conforme, Pai amado, o que eles estão verdadeiramente precisando. O Senhor sabe, Pai. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da provisão. Em nome de Jesus, traga paz, traga alegria, refrigera os corações, Senhor. Traga, Senhor Jesus, uma conexão, uma mente blindada. Deus abençoe poderosamente a vida de cada amada de perto. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. E amém, queridos, que o Espírito Santo continue falando no seu coração e até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Um beijo grande, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.